Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Vamos a um saber universal. Se estiver com raiva, evite responder. Se houver raiva, não responda. Se estiver muito feliz, se estiver feliz, evite fazer promessas, evite prometer. E se estiver muito triste, se estiver triste, evite tomar decisões. Porque assim você poderá abandonar o seu sonho. Não decida na hora de tristeza. Vamos então recapitular. Se estiver com raiva, evite responder. Uma das leis universais sobre a boa escrita também. Se estiver feliz, evite promessas. Nós tendemos a prometer muito nos momentos de felicidade. Se estiver triste, não decida, porque em muitos momentos você pode abandonar os seus sonhos. Sobre essa primeira parte da raiva, vamos lá. Sabe qual é uma ferramenta muito perigosa? Uma ferramenta muito perigosa é o próprio WhatsApp. Eu sempre sugiro que, ao discutir sobre determinado tema, tópico, digamos, um tanto quanto sensível, você possa recorrer ao WhatsApp Web. É por meio do WhatsApp Web que você terá um tempo maior para estruturar o seu próprio texto e também para o quê? São pouquíssimas as pessoas que pelo próprio WhatsApp revisam a mensagem. Então, que você possa ter algumas frases, alguns parágrafos pré-elaborados ali no próprio Word e que depois você possa copiar no WhatsApp Web ou pelo menos ter isso como boas referências de escrita. Escrever naquele exato momento, lembre-se de que você pode estar com muita raiva e naquele momento pelo próprio WhatsApp você pode criar uma resposta ruim para a sua imagem, ruim para a sua marca, ruim para o seu negócio. Então, se você utilizar o WhatsApp Web, que é o quê? O WhatsApp na sua própria tela, você terá como organizar mais o texto. Lembrando que a comunicação pelo WhatsApp, você já deve ter passado por isso em alguns bons momentos da sua vida, discussões pela escrita podem criar problemas terríveis, ódios tremendos, ódios que infelizmente acabam com muitos relacionamentos pessoais e profissionais. Muito cuidado com o WhatsApp. O nível de aproximação comunicativa do WhatsApp é proporcional ao risco, tá? O risco é altíssimo na comunicação pelo WhatsApp. Cuidado também com os áudios. Qual é o problema da comunicação do texto por áudio? É que muitas pessoas podem usar aquele áudio para maldade. Cuidado com determinadas gravações, certo? Bom, muito bem. Então, como organizar tudo isso? Você também está aqui sobre como construir esta mensagem, né? Então, recorrer ao WhatsApp Web e evitar ao máximo a resposta no momento da raiva. Fuja disso, certo? Revisão é um dos grandes elementos à construção de uma boa mensagem. Como fazer? Muito bem, vocativos. É muito importante aqui no vocativo o uso do sinal de pontuação. Então, por exemplo, nós podemos escrever aqui bom dia, vírgula, Amélia e o sinal de exclamação. Ainda são raras as pessoas, os comerciantes, que fazem uso do sinal de pontuação entre o vocativo, a expressão de chamamento, e aí o desejo que essa pessoa tem. Boa sorte, bom dia, enfim. Aqui a expressão do cumprimento ou aquela expressão que abrirá a comunicação como um todo, certo? São raras as pessoas que colocam o sinal de pontuação. Este sinal aqui é obrigatório. Bom dia, Amélia. Gosto bastante do uso do sinal de exclamação. Muita gente nestes aplicativos acaba usando de maneira exagerada as reticências. Então fuja das reticências, do excesso delas. As reticências podem ser utilizadas sim, no sentido de que quando um texto terá uma determinada continuidade, quando houver a ideia contínua, a ideia da interrupção, perfeito, mas não o uso exagerado. Aliás, todo exagero é ruim a comunicação, é ruim a vida como um todo, certo? Como fazer? Bom dia, Amélia. Não custa nada também uma mensagem gentil e útil. As pessoas adoram as utilidades e gostam bastante das pessoas que são gentis. Não existe ninguém perfeito, existem pessoas gentis, pessoas que têm uma boa intenção. Uma típica mensagem gentil é em que posso ajudá-la. Veja só, aqui nós temos o uso do acento, enfim, e o uso do sinal de interrogação. Em que posso ajudá-la? Ou outras formas que são similares à construção desta mensagem, certo? Podemos também, entre esta mensagem de abertura e a mensagem, digamos, de gentileza,
nós podemos colocar também uma mensagem como tudo bem com o uso do sinal de interrogação. Isso é extremamente interessante e educado, certo? Outro tipo de mensagem semelhante a esta: como posso ser útil? Como posso te ajudar? Como posso ajudar você? Sim, são formas aí semelhantes, né? São formas que têm esse parentesco com a utilidade e a gentileza. É fundamental isso, certo? Ah, sim, muito bem. O que muitas empresas fazem? Muitas empresas, marcas, comerciantes, fazem a repetição da vogal. Bom dia! Isso aqui pode ser interessante sem o exagero, né? Quer dizer, que aproximando da oralidade, deixando a mensagem um tanto quanto mais informal. É bem interessante, mas tomar cuidado para não ficar exagerado. Eu me lembro, por exemplo, de uma empresa que se comunica assim no final de todas as palavras. Isso é cansativo, é enjoativo e é nada original, nada criativo, certo? Foi útil, foi gentil, buscando esta forma que seja organizada. Qual é um dos intuitos deste vídeo? É mostrar a você que todo vendedor, todo profissional, toda pessoa que se comunica com ordem, com organização, chega sempre muito mais além. Vamos ao próximo ponto. Postagem. Ah, eu quero aumentar o número de curtidas nas postagens. Quer aumentar? Seja bastante específico, principalmente com um recurso de linguagem. A emoção vem muito aqui com o detalhe e eu não sei se você se lembra, creio que sim, mas se não, se você se lembra da sinestesia. A sinestesia é justamente quando usamos algo relacionado ao gosto, processo gustativo, gosto mesmo, na própria escrita. Então, por exemplo, quando colocamos uma mensagem do tipo, vamos lá, há um exemplo bem interessante sobre isso, né? Veja só, vamos aqui à seguinte situação, um sujeito que vende, por exemplo, vamos lá, alguns produtos, vamos lá, alguém que vende doces. E aí essa pessoa, na postagem, vai fazer um texto de lembrança, tá? Um texto de saudade envolvendo aqui o seu produto, como a mãe dela, por exemplo, deixou aquilo. Vamos lá, ó. Sinto muita saudade daquelas mãos artistas, daquelas mãos tão artistas, macias. Olha, a maciez é um processo da sinestesia. Macias, doces, macias, doces. Também podemos colocar aqui uma outra sensação, perfumadas. Ó. Então, isso aqui é o processo sinestésico. Na escrita, aumenta muito o grau de emoção e assim a mensagem tem muito mais admiração das pessoas. Então, lá, por exemplo, né, a filha que vende doces, lembrando-se da mãe, colocando muitos detalhes. Qual é a tendência desse tipo de texto, desse tipo de postagem? Aumentar e muito o engajamento com as pessoas. Quando os textos não são óbvios e os textos tocam na emoção, e são textos de fato que saem da alma, e tem muito disso daqui, ó, os textos aumentam e muito o número de curtidas, o número de engajamentos, assim a mensagem vai ficando cada vez mais, digamos, não apenas emotiva, né, mas sincera, uma mensagem que é muito mais, digamos, bonita mesmo, podemos assim dizer, tá? Lembrando que eu estou no Instagram, o endereço é @DiogoArraes. Paragrafação. Muito interessante, é muito interessante nós pensarmos que qualquer tipo de texto pode começar com o seguinte, e a estrutura, esta estrutura que eu quero passar a você. Vamos lá. Então, uma pessoa que vende doce, bolo, né, que vende o seu produto lá, artesanal pelo próprio Instagram, outro tipo de plataforma. Então, aqui, por exemplo, ela pode colocar no primeiro parágrafo uma lembrança da mãe, né, começando com o quê? Ó, daquela mesma forma que utilizamos lá, que é começar com o verbo em primeira pessoa. Então, ó, sinto tanta saudade de minha mãe, assim assado, colocando todo o processo gustativo, não é? Estruturas simples do tipo também nós podemos lembrar de repetições, como por exemplo começar com uma estrutura temporal como esta aqui, ó. Num dia estávamos. Textos que envolvem lembranças são sempre muito emotivos. Num dia estávamos na cozinha quando ela me disse que este negócio ficaria a mim. Num dia, acreditei no propósito desta confeitaria. Num dia, e assim vai. Ou seja,
Esse tipo de estrutura aqui, que tem essa repetição de num dia, num dia, num dia, será uma estrutura cada vez também mais chamativa, mais criativa. É o que muitos cronistas fazem, muitos cronistas da nossa língua recorrem a esse tipo de recurso, dessa repetição saudável aqui, certo? Por exemplo, já do segundo parágrafo ao quarto parágrafo. E no fim do texto, o que é muito interessante, no fim do texto, para se fechar a ideia, é muito legal fazer uma espécie de resumo de todo o sentimento, fazendo uma associação a um processo visual. Colocar o seguinte, para se despedir, né? Minha mãe, estamos falando de doce, né? É ou foi a alma mais doce deste mundo. Obrigado, Deus. Então assim a pessoa vai construindo uma postagem perfeita. Por quê? Porque ela mergulha nos sentimentos, porque tem os parágrafos muito bem definidos e porque cria todo esse engajamento com o coração das pessoas. O ser humano é bastante emotivo e você deverá crescer e muito no seu engajamento. Ó, aqui estão preciosíssimas lições para você construir a mensagem perfeita. Clique em curtir se você curtiu, ative as notificações, eu estou sempre aqui em mais de 200 vídeos educativos sobre a nossa língua, sobre a escrita, sobre o processo criativo. Um abraço e até a próxima. Muito sucesso. Tchau, tchau.